Turma, e com essa introdução que nós fizemos sobre os desafios do mindset de produto dentro do ambiente organizacional de vocês, nós vamos começar a falar do framework que nós entendemos ser o mais adequado para lidar com produtos de inteligência artificial, que é o framework da árvore de oportunidades, que a gente dá os créditos aqui para o livro do Hábitos de Discovery Contínuo, com algumas alterações que nós fizemos com as nossas experiências. Gente, a árvore de oportunidade ela é composta por 4 grandes níveis, como nós falamos lá na introdução. Então, no primeiro nível, a gente tem o nosso espaço de resultado, onde tudo se conecta com o negócio. Aqui a gente tem que honrar a estratégia. No segundo nível, a gente fala do espaço de oportunidade, que é onde residem as necessidades dos meus clientes, aquilo que nós vimos há pouco, os jobs to be done. Depois, a gente tem o nosso espaço de solução, que é onde residem as hipóteses de potenciais produtos que vão resolver algumas oportunidades dos meus clientes. E aí, por fim, a gente tem o nosso espaço de experimentação, que é onde residem as nossas premissas, que a gente precisa testar para depois mitigar o risco da construção dos nossos produtos de inteligência artificial. E aqui é o nosso espaço laboratorial de experimentação, onde a gente treina a musculatura de cientistas. Começando pelo primeiro nível, gente, definindo os resultados. A gente traz essa frase do Stephen Covey, que é um dos autores, é o autor do livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, onde ele traz que, olha, começar com um fim em mente significa iniciar essa jornada com uma visão clara e sua direção e destino desejados. E aí, a gente flexiona esses músculos proativamente para fazer com que as coisas de fato aconteçam. Então, a gente vai começar no nível mais superior do nosso framework e da nossa árvore de oportunidade. E aqui eu vou trazer um exemplo que eu vivenciei quando eu trabalhei no mercado financeiro. Eu fui alocado num projeto em que o nosso grande desafio era trabalhar na nível e na taxa de evasão de clientes de um certo nível de aporte financeiro. O que a gente percebeu é que a evasão desses clientes, ou que a gente chama de churn, ele era gigante nos primeiros 3 meses. A gente fez um cálculo que metade do churn de uma cohort anual acontecia exatamente nesse período dos 3 meses iniciais. Então, poxa, a gente tinha um baita de um problema. E aí a gente pensou e falou o seguinte, poxa, mas se nós também conseguirmos resolver esse problema, esse buraco no balde, a gente resolve metade da evasão. Então vamos trabalhar aqui. Mas a gente precisa de um pouco mais de tempo. O que a gente pode fazer para começar a testar as hipóteses, né? Poxa, vamos fazer ativação de clientes. Como a gente era uma companhia do mercado financeiro, a gente começou a comercializar para novos clientes produtos de renda fixa que tinham a duração ou o duration, que a gente chama, de 3 meses. Então os clientes não poderiam comercializar aquilo, exceto dali 3 meses, que era o vencimento dos produtos. O que a gente observou foi, poxa, de fato, nos primeiros 3 meses, obviamente, resolveu essa curva de evasão, mas a partir do 4º mês, essa curva caía e se juntava com a nossa população controle. Então a gente falou, poxa, a gente conseguiu ativar um monte de cliente oportunista, mas já ganhamos tempo para engajar melhor com esse cliente. O que a gente pode fazer em seguida? Vamos colocar um algoritmo, uma inteligência artificial de aplicação automática para tirar esse processo decisório e essa fricção do meu cliente que entra na plataforma. Melhorou um pouquinho mais, alguns continuaram ficando. Mas perceba que até agora a gente não conversou com os clientes. E aí, quando a gente resolveu, com esse tempo que a gente ganhou, a falar assim, poxa, vamos falar com eles e ver o que eles verdadeiramente querem, a gente começou a entender que, olha, a gente entra na plataforma de vocês, mas ela é uma commodity, ela não é diferente de X ou Y. Só que, no nosso nível e no nosso segmento, com esse nível de patrimônio, a gente não tem acesso a produtos que a gente valoriza. A conta corrente, a cartão de crédito e assim por diante. E aí a gente começou a trazer as pessoas de negócio para nos ajudar a fazer a modelagem de produtos para essa faixa de clientes. Então, de repente, o algoritmo de cálculo de risco, ele mudou, a gente reduziu a régua para liberar mais cartão de crédito, e aí sim, esses clientes começaram a se engajar, a aumentar o stickiness, e a gente conseguiu fazer algo que já é muito conhecido na indústria de bens de consumo,
que é aumentar o switching cost. Ou seja, quanto mais esse cliente interage com produtos ou serviços da minha marca, menos ele está disposto a sair da minha marca, porque ele já tem um custo alto de permanecer dentro da minha fronteira da firma. Nesse exemplo, gente, que a gente traz, a gente consegue perceber que, olha, nós temos métricas que são de produtos e temos métricas que são de negócio. Ali, a gente identificou que a quantidade de produtos ativados por CPF, por indivíduo, era uma proxy. Ela tinha uma causalidade com o percentual de evasão. O percentual de evasão, que é a vontade de ficar ou a vontade de sair da minha empresa, tinha a ver com o LTV, Lifetime Value, o quanto de valor que aquele cliente gera menos o seu custo de aquisição, e aquilo tinha um impacto direto na receita do meu segmento. Então perceba que, quando a gente começou a olhar métricas de produtos que estão conectadas ao negócio, a gente aproximou a causa e efeito da onde eu tenho alavanca e capacidade de mover. E aqui a gente está no mundo, de novo, de focar em resultado ou outcome e não na entrega, no output. E isso tem um efeito brutal. O primeiro, gente, é a mentalidade de produto. A mentalidade de produto, quando a gente fala de resultado, é aquilo que nós vimos lá no primeiro módulo introdutório do que o Estúdio Drift fez. Nós trabalhamos com mais resiliência, nós damos mais autonomia na ponta, o escopo evolui conforme o aprendizado evolui, o foco é na entrega do valor contínuo, muito ao encontro do manifesto ágil, e a gente tem múltiplas iterações. A entrega de projeto ela é uma mentalidade robusta, de comando e controle, escopo e solução são definidas desde o início, e o foco é no cronograma e na execução. E eu já participei de projetos, aposto que você também, dentro de empresas que eu já passei, cuja única justificativa da entrega daquilo era porque ia bater meta. Então, o mundo já tinha mudado, aquele projeto já não ia agregar o valor que estava no business case inicial quando foi aprovado, e a gente continua executando só porque vai bater a meta. Gente, palavras do Peter Drucker, não há nada mais ineficiente do que fazer algo com eficiência que não deveria ser feito. A mentalidade de projeto robusta não é adequada para o mundo que a gente está vivendo. Então, gente, os riscos dessa fase são o seguinte: não construir os resultados em conjunto, tanto do seu time quanto com os stakeholders. Depois, construir múltiplos resultados e perder o foco, trabalhe com um resultado por vez. A cultura do apagar incêndio e a cobrança por resultado de curto prazo é um risco gigantesco aqui. A escolha de uma entrega, mentalidade robusta de projeto e não um resultado, isso aqui também é um grande risco. Sempre que vocês caírem, e muitas das empresas que vocês trabalham provavelmente ainda pensa com essa mentalidade, você tem que fazer a seguinte pergunta: qual é o impacto que isso vai ter no negócio? Se nós de fato fizermos essa entrega, a gente move o ponteiro? Qual o ponteiro que a gente move? E aí você consegue fomentar essa cultura de produto, mesmo com uma roupagem de projeto. E lembrem-se, tomem cuidado com os incentivos perversos.